Olá a todos, bem-vindos a mais um webinar da Canção Nova, formar homens novos para um mundo novo, todos temos uma missão. O meu nome é Sofia Nascimento, sou membro do segundo L da comunidade Canção Nova e tenho a alegria de ser a vossa anfitriã nesta iniciativa dos webinars. Esta série é dedicada à teologia do corpo. Queremos partilhar convosco alguns dos ensinamentos de São João Paulo II sobre o amor e a pessoa e, através destes webinars, contribuir para que cada um possa assumir a sua missão de ser sinal do amor de Deus neste mundo. Esta série é desenvolvida em parceria com o CERTA, Centro de Estudos e Recursos da Teologia do Amor, e o orador desta sessão é Maria José Vilaça, que é psicóloga, presidente do CERTA e colaborou na organização do 4º Simpósio Internacional da Teologia do Corpo, que se deu em Fátima em 2013, e também colaborou na edição portuguesa das Catequeses de Teologia do Corpo. Este livrozinho que já vos mostrei aqui, colaborou nesta edição. Para a Maria José, a Teologia do Corpo ajudou-a a entender que é fruto da eterna troca de amor entre as pessoas da Santíssima Trindade e que o corpo faz parte integrante da nossa imagem e semelhança a Deus e manifestando a pessoa que somos. Duas questões técnicas antes de começarmos, já sabem, coloquem as vossas perguntas no Q&A e no chat ao bate-papo, se puderem partilhar connosco de onde é que nos estão a assistir, nós gostávamos de saber, e também podem partilhar outras reações, se estão a gostar ou não. E sem mais demoras, passo a palavra a Maria José Vilaça. Olá, boa noite. Primeiro que tudo, obrigada por estarem aí. Eu estou muito contente por estar aqui deste lado a falar deste assunto convosco. E antes de começar, queria partilhar convosco a oração que nós rezamos sempre no início dos grupos de estudo da Teologia do Corpo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, a Santíssima Virgem, Maria, a Imaculada Conceição, aceitou dar tudo, oferecer o seu corpo para receber o corpo do Criador. Virgem Santa, ajuda-nos a contemplar, ajuda-nos a adorar, ajuda-nos a amar, a aumentar o nosso amor por aquele que tanto nos amou, de modo a vivermos eternamente com ele. São João Paulo II, rogai por nós. E posto isto, remeto-me para a pergunta que me foi colocada para a sessão 2 de hoje, se um coração ferido ainda pode amar. E pegando também um bocadinho na conclusão do Padre Duarte na terça-feira passada, eu digo-vos que sim, como é óbvio, e recordo-vos que ele tinha dito que permanece no homem a esperança de ser salvo, através de um eco longínquo que ressoa no nosso coração, um eco longínquo do plano original de Deus, que ressoa no nosso coração. Por isso, nós podemos ter a certeza que podemos ser salvos, porque Deus não iria pôr no nosso coração um desejo que não fosse realizável, nomeadamente realizável por Ele próprio. Mas este ciclo de catequeses que me foi pedido para comentar e para pincelar só, porque isto é, digo-vos só, em relação ao livro que a Sofia mostrou, esta é a parte que diz respeito às catequeses. Portanto, é assim uma partezinha, é a maior de todas, é o ciclo maior de todos, e vai desde a catequese 24 até à catequese 63. Portanto, ainda é uma boa quantidade de catequeses, e neste segundo ciclo, tal como aconteceu no primeiro, lembram-se que o Papa João Paulo II partiu sempre de um texto da Bíblia, no primeiro foi da conversa de Jesus com os fariseus sobre o casamento e o adultério, neste parte de uma passagem do Sermão da Montanha, que vocês certamente conhecem e que diz assim: ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, digo-vos que todo aquele que olhar para uma mulher para a desejar, já cometeu adultério com ela no seu coração. E a partir desta frase ele desenvolve aquilo que nós chamamos a situação do homem histórico, ou seja, o homem tocado, marcado, ferido pelo pecado original, que somos nós.
basicamente, este ciclo comenta a nossa estadia aqui neste mundo, não é? O padre Duarte já falou um bocadinho do que é que aconteceu com o pecado original e como é que isso afetou a relação do homem e da mulher. Recordo-vos só que as consequências principais do pecado são a concupiscência, a luxúria, a vergonha. Lembram-se de eu ter falado da vergonha como algo que acontece pela primeira vez em Adão e Eva quando percebem que diante de Deus estão nus, não é? Ou seja, o que é que quer isto dizer? Que pela primeira vez e depois de desobedecerem a uma ordem de Deus, portanto, exercitando mal a sua liberdade, deixaram de olhar um para o outro com o mesmo olhar com que Deus olha para nós, que é um olhar em que vê tudo para além das nossas feridas e do nosso pecado, vê aquilo que Ele ama em nós. Deixaram de olhar um para o outro com esse olhar, portanto um olhar de é a ti que eu me quero dar, e passaram a olhar com um olhar de deixa lá ver o que é em ti há que me possa servir a mim. E este é o olhar manchado pelo pecado original, o olhar ferido pela concupiscência, pelo desejo de agarrar para mim aquilo que naturalmente, numa perspectiva de inocência original, me seria dado. Estão a perceber a diferença entre acolher algo que me é dado ou querer agarrar alguma coisa e tomá-la como minha. E muitas vezes, quer dizer, eu não estou a falar de coisas abstratas, as catequeses da teologia do corpo falam muito da relação entre o homem e a mulher no casamento, falam muito do amor humano, aliás chamam-se também assim, não é? O plano de Deus para o amor humano, mas isto extravasa muito para além da relação do matrimónio, quer dizer, imaginem, para a relação de trabalho é muito fácil, em vez de amar e lidar e gerir uma empresa com critério baseado no amor e no bem comum e no bem dos empregados também, não é? Gerir uma empresa com o critério ser eu quero tirar destas pessoas o maior lucro para mim. Portanto, vou explorá-las até, instrumentalizar as pessoas, no fundo é isso, não é? No fundo, aqui na teologia do corpo, estamos sempre a navegar, digamos, entre duas opções que são colocadas ao homem, desde o início, que é a opção de fazer-se dono de si para o bem do outro ou usar o outro para o seu próprio bem. E nós colocamos-nos aqui, né? Vamos ver onde é que nós queremos ficar, não é? E é óbvio que se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, é deste lado, é do lado do fazer de nós dons para o bem do outro. E o bem do outro é o bem do mundo, é o bem do planeta, se quiserem. Quer dizer, o Papa Francisco fala muito da ecologia humana, da ecologia integral, porque o bem das pessoas está intimamente ligado com o bem do planeta, com o bem de toda a natureza, com o bem de toda a criação. Porque é uma coisa muito interessante, o pecado original não afetou só o olhar do homem, afetou o coração do homem, criou nele uma divisão, criou nele uma consciência de que o mal pode aparecer com um aspecto de bem e ele facilmente vai por esse caminho. Criou nele uma ruptura com a própria criação. E ele, assim, em vez de usar, digamos, entre aspas, a criação como dom de Deus para ele, conforme Deus lhe tinha dito, para ser senhor da criação, dominar quer dizer ser senhor de, ele passou a utilizar a criação para o seu próprio bem. E por isso é que há também tanta desarmonia no mundo, mesmo a nível do ambiente, por exemplo, que é um assunto que hoje em dia, felizmente, as pessoas começaram também a dar atenção. Portanto, estão a ver que a teologia do corpo também é uma espécie de uma ecologia integral, de uma teologia ambiental, se quiserem, enfim, podemos falar aqui de muitas outras coisas. Mas pronto, para não me perder muito, só insistir aqui um bocadinho nesta questão de que a concupiscência, como eu estava a dizer, é um engano do coração que faz com que a pessoa se deixe enganar com a ilusão de que
ama quando no fundo está só a querer usar. E isto fere muito o coração humano, causa muitas feridas, e eu como psicóloga observo isso depois também na prática clínica, as feridas que este sentimento, esta sensação de ter sido usado ou usada tem nas pessoas, são feridas mesmo muito graves. Por outro lado, é também através da consciência dessas feridas que é possível sentir o tal eco longínquo do plano original de Deus. Também é importante ir lá tocar nelas, não é? Com esse objetivo. Só é fonte de vergonha aquela nudez que torna a mulher objeto para o homem e vice-versa. Reparem, isto diz o Papa na catequese de 20 de janeiro de 1980, para explicar que a vergonha aparece quando o homem e a mulher se tornaram objeto um para o outro. Não é? Portanto, tem muito a ver com isto. Esta vergonha tomou o lugar da confiança absoluta do anterior estado de inocência original na relação recíproca entre o homem e a mulher. Portanto, em vez daquela inocência e da confiança absoluta, e até da confiança absoluta em Deus, introduziu-se aqui a vergonha e a suspeição. O Papa João Paulo II, neste ciclo de catequeses, fala também muito na suspeição e na forma como o nosso século particularmente foi tão influenciado pelos mestres da suspeição, por teorias e ideias filosóficas, sociológicas, psicológicas, em que o homem começa a desconfiar da bondade de Deus e bondade da sua criação. Na psicologia, concretamente em Freud, mas são várias e facilmente as descobrimos no século XX, aliás, a partir já do fim do século XIX, os pensadores que têm esta ideia de que não é de bom tom confiar em Deus, temos é que confiar na nossa cabeça e somos iluminados, não é? Então, o que é que eu vos posso dizer mais sobre isto? Portanto, o que é que nos salva? Afinal de contas, Deus podia-nos ter deixado entregues a esta desolação terrível, não é? Ficarmos para todo o sempre, digamos, afastados da possibilidade de entrar no paraíso, mas não foi isso que aconteceu. E justamente com esta frase do já cometeu adultério com ela no seu coração, que serve de mote para todo o ciclo, deste segundo ciclo, diz-nos onde é que está o segredo da questão. Ou seja, muitas vezes nós pensamos que a raiz do pecado está no corpo, porque é os desejos do corpo, é as coisas que o corpo sente, não é? É o corpo que, e muitas vezes, então neste século isto acontece muito, nós vivemos esta desunião como o corpo sendo aquilo que nos impede de atingir a perfeição, que será um estado só espiritual. Ou seja, no fundo, o ideal seria se nós fôssemos só espíritos. Ou se nos libertássemos, deixávamos cair o corpo por aí para nos elevarmos no pseudo-nirvana, que é muita teoria das religiões e do pensamento oriental, é de facto isto. O pensamento cristão é precisamente o oposto disto, é que não é apesar do nosso corpo, mas é através do nosso corpo e, portanto, é através do nosso corpo que nós encontramos a salvação. E quando Cristo fala nesta expressão, já cometeu adultério com ela no seu coração, remete para que o mal não está no que o corpo sente, mas está naquilo que o coração orienta, digamos. O coração do homem, da mulher, pode orientá-lo para o bem ou para o mal. E com isso pode fazer com que os desejos do corpo sejam bem ou mal orientados. Para mim, digo-vos, foi das coisas que mais me tocou quando eu conheci a teologia do corpo, em 2003, porque eu era muito ignorante nestas coisas, e esta pequena coisa, que se calhar é dado sabido para toda a gente, esta pequena coisa de que o meu coração é que tem que orientar todo o meu eu, não é? E que não há esta separação, fez-me acreditar que é possível de facto a salvação e fez-me passar a olhar para mim e para os outros de uma maneira completamente diferente.
então com muito mais atenção àquilo que se passa no coração humano. Este já cometeu adultério com ela no seu coração, que é uma frase que precisa de ser muito bem mastigada, às vezes é difícil de entender, diz-nos claramente isto, Jesus apela ao coração do homem e diz, é no teu coração que tu tens que olhar, é para o teu coração que tens que olhar e é o teu coração que tu tens que educar. Portanto, no fundo, por isso é que também se diz que estas catequeses do Papa João Paulo II são uma pedagogia do coração, porque são uma forma de nos ensinar como é que se educa o coração e para quê. O coração, no fundo, vai nos dizer para que é que nós somos feitos, que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, como já tínhamos visto nas outras duas sessões, e o que é que isso significa? Que somos chamados a amar como Deus ama, como? Com toda a nossa liberdade, com toda a fidelidade, com todo o nosso ser, a nossa unidade na totalidade e com toda a nossa fertilidade também. Tal como Deus. Somos imagem de Deus na fidelidade, somos imagem de Deus na abertura à vida, somos imagem de Deus no dom total de nós. Não há divisão em Deus, não é? Eu uma vez ouvi esta expressão que nunca mais me esqueci. Nós temos esta maneira de pensar as coisas assim muito partida e dizemos o sacramento do batismo dá a graça de Deus, a graça de não sei o quê. O sacramento da Santa Unção dá a graça para a doença. Como se cada sacramento desse um bocadinho de Deus. Na verdade, e isto foi o que me marcou mais, é saber que sempre que Deus se dá, dá-se na totalidade. Nós depois é que temos que ajustar assim as coisas para a nossa melhor compreensão, não é? Mas quando Deus se dá, dá-se sempre na totalidade. E isso é um fator muito importante quando nós pensamos, será que eu me estou a dar na totalidade? É esta pessoa com quem estou a falar? É esta pessoa com quem estou a ter uma consulta? É esta pessoa com quem estou a ter uma relação de trabalho? É esta pessoa com quem eu vivo? Com quem sou casada? É este filho com esta ou aquela circunstância? Nesta conversa eu estou-me a dar totalmente ou estou a dar uma parte de mim assim meio distraída? Toma lá uma migalha que eu agora tenho mais que fazer, não é? Que tantas vezes nos acontece, eu não estou a falar de nada que não aconteça a mim e penso que a todos nós, não é? E quando nos remetemos para este tema do amor humano, percebemos que o olhar deturpado e o olhar com o coração mal orientado, digamos, vai também deturpar aquilo que vimos que era o significado esponsal do corpo. Ou seja, o nosso corpo, a diferença entre o homem e a mulher, a observação dessa diferença e a experiência dessa diferença que cada um de nós tem, diz-nos que o nosso corpo tem um significado esponsal. Isto diz o Papa João Paulo II, ou seja, um significado que é feito para o dom total. Sim, a esponsalidade é o dom total que se concretiza no casamento e depois isso se concretiza também no celibato consagrado, como verão em catequeses em sessões mais adiante. Mas só para dizer que quando o significado esponsal do corpo não se tornou totalmente estranho àquele coração que estávamos a falar e não ficou nisso totalmente sufocado por parte da concupiscência, mas só ameaçado. Estão a perceber? O coração não morreu, mas ficou ameaçado. O coração tornou-se então o campo de batalha entre o amor e a concupiscência, entre o amor e o agarrar, o usar o outro. O campo de batalha é o coração. Não se esqueçam disso. Se houvesse assim uma frase para ficar desta sessão, eu acho que era esta que era mesmo importante. O campo de batalha é no coração, não é o meu corpo. Porque, em última análise, todos os desejos do meu corpo são sinal de desejo de Deus. E agora vou ser um bocadinho, se calhar dizer uma coisa que alguns já conhecerão, mas que pode parecer um bocado estranho. Dizem que o Chesterton, que é um escritor fantástico, dizia que sempre que um homem vai a um bordel, vai à procura de Deus. E porquê? Porque vai à procura de uma falsificação do amor. Mas no fundo, por trás da falsificação, é o amor que ele procura.
portanto vai à procura de Deus. E nós, nas nossas miseráveis e imperfeitas relações, com tantas dificuldades que temos, nós no fundo procuramos sempre o amor, não é? É isso que nós procuramos todos. Portanto, sempre andamos à procura do amor, não é? Quanto mais a concupiscência domina o coração, tanto menos este experimenta o significado esponsal do amor, do corpo. E tanto menos se torna sensível ao dom da pessoa que, nas relações recíprocas entre o homem e a mulher, exprime exatamente esse significado, o significado esponsal do corpo. Isto é citação de João Paulo II, eu acho que é sempre bom vir à origem. Então, a redenção é uma verdade, uma realidade, em nome da qual o homem deve sentir-se chamado, impelido mesmo, a redescobrir, ou mais ainda, a realizar o significado esponsal do corpo. Portanto, a redenção, que é operada por Jesus em nós, é qualquer coisa que nos deve fazer desejar, com todo o nosso ser, viver plenamente o significado esponsal do corpo. É a vitória sobre a ruptura no corpo, que pode e deve ter lugar no coração do homem. Este é o caminho para a pureza. E lembram-se que o Padre Duarte falou amplamente sobre a questão da pureza e da importância da pureza do olhar para este processo da salvação. Eu lembro-me que ele falou aqui assim, falou da importância da liberdade na nossa resposta a Deus, falou do olhar, que no fundo, remetendo-nos para Adão e Eva, percebemos como o olhar foi tão afetado com o pecado original e como é tão importante aprender a cultivar um olhar igual ao olhar de Deus para ordenar o nosso coração. E hoje, o Evangelho de hoje, por acaso, convida-nos a olhar para o céu, quando diz que Jesus pôs-se em oração olhando para o céu, olhou para cima, para o alto, não é? Convida-nos a isto mesmo, a olhar para o olhar de Jesus. Cristo chama-nos a viver uma real e profunda vitória sobre a distorção da concupiscência. Cristo quer inspirar os nossos desejos sexuais e não só, com tudo o que é nobre e belo, com o supremo valor que é o amor. Também tirado das catequeses. E deixem-me dizer-vos que eu falei há bocadinho numa citação que falou especificamente do homem e da mulher, isto não tem 100% a ver com o tema de hoje, mas eu gosto sempre de frisar isto também. O Papa João Paulo II, nas catequeses da Teologia do Corpo, 129 catequeses, terá falado pelo menos 129 vezes da diferença entre o masculino e o feminino. Às vezes, para dizer o homem, na generalidade, quando eu falo, digo o homem, quer dizer a espécie humana, ele dizia sempre o homem e a mulher, ou a masculinidade e a feminilidade, a especificidade da masculinidade e a especificidade da feminilidade. E eu às vezes perguntava-me, mas porquê que ele insiste tanto nesta diferença, nesta linguagem? É como se nos quisesse estar a chamar a atenção para qualquer coisa. E de facto hoje em dia, para mim, é muito evidente que ele queria nos chamar a atenção para a tentativa de apagamento desta diferença que nós vivemos na nossa cultura. Vivemos uma cultura que quer apagar a diferença entre o que é específico do feminino e o que é específico do masculino. E o Papa João Paulo II quis nos alertar e quis nos dar estas catequeses como instrumento para lidar e pôr os nossos corações no caminho certo em relação a esta cultura que tanto está a afetar a nossa vida, não só no mundo ocidental, mas principalmente. Uma outra coisa que também ressalta muito nestas catequeses, neste ciclo especificamente, e que tem a ver com esta questão da batalha ser no coração do homem, é uma falsa interpretação de São Paulo que se fazia, e eu fui muito educada nessa falsa interpretação, e portanto para mim foi também uma revelação, que é um aparente dualismo quando São Paulo fala do corpo e do espírito, não é? Aquela linguagem que ele utiliza, eu desejo, faço coisas que o meu espírito, que o meu coração sabe que estão erradas, mas eu
não posso deixar de os fazer. E há como que e era isto que me fazia confusão e que me fazia pensar que se calhar o corpo era um empecilho à santidade, não é? Mas nós não nos podemos esquecer, e o Papa dedica muitas catequeses a explicar isto, a falar desta forma de olhar de São Paulo. São Paulo fala do homem marcado pelo pecado, fala do homem que vive esta tensão nele e fala de um homem que não está, portanto, plenamente habitado pelo Espírito. Estão a perceber? O que é a redenção? É quando nós estivermos plenamente habitados pelo Espírito de Deus. Quando nós formos plenamente habitados pelo Espírito de Deus. Não é uma contradição, uma contraposição entre o nosso corpo e o nosso espírito, mas é o nosso coração que está em luta, porque ainda não está plenamente habitado pelo Espírito de Deus. Quando estivermos plenamente habitados pelo Espírito de Deus, seremos livres. E então esta liberdade dará ao homem um novo ethos, que ele também fala muito, que é no fundo é uma nova forma de ser, uma nova forma de se comportar, que é uma total liberdade perante a lei. Ou seja, eu não faço as coisas porque a lei diz que eu tenho que fazer, mas eu faço as coisas porque, por amor, eu quero fazê-las daquela maneira que eu sei que é a maneira correta. E isto é muito importante quando nós somos educadores e temos crianças para educar, não é? Ensiná-los a usar a liberdade nesta nova forma de estar. Dizer, tu és livre não porque fazes o que te apetece, mas porque fazes o que é bom. Não é? É muito importante esta diferença. Eu convido todos os pais e educadores a tirarem um bocadinho para pensarem, olharem à vossa volta para os vossos filhos e os vossos alunos e pensarem nisto, quer dizer, é esta a liberdade que eu estou a ensinar ou estou na corrente do mundo a ensinar que o que é livre é fazer o que me apetece? Esta é a verdadeira liberdade das pessoas conduzidas pelo Espírito. E se fordes conduzidos pelo Espírito, já não estareis submetidos à lei, diz São Paulo em Gálatas. Ele desenvolve muito isto. Eu não vou desenvolver porque não tenho tempo, tenho 3 minutos e não sei se há perguntas, de maneira que se calhar não estou a ouvir, Sofia. Tenho aqui algumas perguntas, sim, mas se ainda quiser... É capaz de ser a altura certa de fazer as perguntas. É? Ok. Sim. Então, eu tenho aqui uma primeira pergunta que nos diz assim: muitas vezes deixamos o bem que queremos por fazer e fazemos o mal que não queremos, mas outras vezes procuramos dar amor e somos vistos como fracos pelos outros, até mesmo os outros mais próximos. Recebemos ódio em resposta e tentamos, renovamos, voltamos a amar, mas a mágoa começa a cansar-nos. Como é que um coração magoado pode investir novamente na tentativa de amar ou deve seguir em outra direção? Eu diria que isto é muito... Lembro-me sempre de Dom José Policarpo, quando foi o Congresso Internacional da Nova Evangelização, numa palestra que fez no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, disse assim: quantas vezes, por amor às pessoas que eu acompanho, não tenho que lhes indicar o caminho da cruz? Quantas vezes, por amor, eu não tenho que indicar o caminho da cruz? Eu acho que isto responde, quer dizer, muitas vezes porque cansa, porque o Papa Bento XVI dizia que a nova forma de martírio deste século seria a humilhação e a troça. Já não somos, quer dizer, as novas fogueiras são o sermos ostracizados e fazerem troça de nós. Mas é esse o caminho que nos é pedido, não é? No fundo, nós não estamos aqui para mostrar que ser cristão é pertencer a um exército poderoso. É um exército poderoso, mas não é deste mundo. E se lermos a Paixão de Cristo, perceberemos isso. Se Cristo, que é o nosso Deus, foi tão fraco, tão frágil, que se sujeitou primeiro que tudo a nascer, a encarnar no corpo de uma mulher,
que se sujeitou ao sim de uma mulher. Porque se ela não tivesse dito que sim, não tínhamos salvação para ninguém. Estão a ver isto? Isto é fundamental. Hein? O papel da mulher nisto, se não for hoje, da próxima vez É lá outra irá. conversa. É outro webinar. Mas depois, na vida toda dele, nunca teve uma atitude de força terrena, não é? Não juntou exércitos, não foi fazer guerra contra os romanos, não foi por aí, não foi esse o caminho dele. Foi um caminho de amor, um caminho de amar a pessoa que tinha à sua frente. E mais do que amar a pessoa, amar a liberdade dessa pessoa. Ou seja, amar essa pessoa e amar a possibilidade que essa pessoa tem de dizer que sim ou que não. E foi isso que o levou à cruz. E é este o convite que eu faço, porque faço a mim própria em primeiro lugar. Às vezes, era muito mais fácil bater com a porta e dizer, não, desisto, isto não é para mim, eu não tenho força para isto. Mas não foi isso que ele fez. Por mim, não foi isso que ele fez. Por mim, ele aguentou com tudo, para que eu me pudesse salvar, para que eu pudesse ter companhia no meu sofrimento. Acho que está mais ou menos respondido. Há mais alguma? Tenho aqui outra pergunta que tem a ver com o que falámos aqui do objeto, de tornar a pessoa objeto. O padre Eduardo da Cunha também disse na sessão anterior que o contrário de amar é usar. Nesta sociedade em que vivemos atualmente, fazer do outro objeto é quase algo cotidiano. Maria José, podia dar alguns exemplos de como é que, às vezes até de forma distraída, tornamos os outros objetos e como é que podemos fazer para não cair nessa tentação? Olha, há tantos exemplos, mas se calhar, por exemplo, um exemplo, coisas que nós conhecemos e que estão intrinsecamente desordenadas na nossa vida, como por exemplo a pornografia. A pornografia é uma forma muito prática, muito simples e muito evidente de tornar as pessoas objeto. No entanto, quer dizer, acho que não precisa de muita explicação, não é? Percebe-se perfeitamente isto. No entanto, vocês reparem que aqui há uns anos atrás houve uma terrinha nos Estados Unidos que resolveram fazer um inquérito, uma coisa simples, só de brincadeira, para perguntar às pessoas o que era mais grave, uma pessoa consumir pornografia ou deitar uma lata de Coca-Cola no lixo não reciclado. E o que é que vocês acham que foi a resposta da maioria das pessoas? O que é mais grave é deitar a lata de Coca-Cola no lixo não reciclado. Porquê? Porque isso afeta todo o planeta, ao passo que a pornografia só me afeta a mim, o que é uma grande mentira. Porque ao afetar a forma como eu olho para o outro, afeta toda a criação também, porque eu rapidamente olho para toda a criação dessa forma instrumental. Quer dizer, penso que é um bocadinho isto, é olhar para o outro de uma forma que pensa, acima de tudo, como é que ele me vai ser útil. A utilização do outro, a coisificação do outro é isto, não é? Portanto, este é um exemplo, mas há exemplos menos fortes na educação, por exemplo, quantas vezes às vezes os pais, para mostrarem ao mundo que são muito bons pais, exigem dos filhos um comportamento exemplar, não é? Às vezes, e todos nós que somos pais passamos por isso, se um dos nossos filhos na rua de repente tem uma grande birra daquelas que se atira para o chão, a chorar, a espernear porque a gente não comprou o que ele quis no supermercado, nós ficamos um bocado a sentir, que as pessoas estão todas a olhar para mim, parece que eu sou má mãe, não é? Porque a nossa preocupação não é o bem dele, que está com um sofrimento qualquer, mas é o que é que os outros vão dizer de mim. E isso é instrumentalização. Não sei se estou a confundir muito, mas Sim, espero. perfeitamente. Eu gostava de colocar uma questão que tem a ver com essa instrumentalização é possível acontecer dentro dos matrimónios? Acha que nos matrimónios atualmente, mesmo os matrimónios cristãos, são marcados por essa utilização do outro, do esposo? Já fomos assim um bocadinho cozinhados em banho-maria nesta mentalidade? Infelizmente, sim, é tal coisa, nós estamos a viver a época do homem histórico, não é? Portanto, embora sejamos já redimidos, mas temos que
acolher essa redenção. E enquanto estamos nesta tensão, não é? E por isso, graças a Deus, temos os sacramentos da confissão e temos a Eucaristia, que nos vão ser ajudas indispensáveis, atenção, indispensáveis para viver como o homem redimido, não é? Para acolher em nós a redenção. Mas, respondendo à Sofia, sim, é muito fácil, no meio do casamento, de repente, ela está ali disponível para mim, o que eu quero é, estou um dia cansado e não sei o quê, não quero conversa, não quero nada, quero só ter um bocado de prazer sexual, ou quero só dormir e não lhe ligar meia e virar-me para o lado e estou-me nas tintas para o que ela passou, para como foi o dia dela, para os interesses dela, ou ela chegou a casa e ele está cansado e estou-me nas tintas para o que é que se vai passar, para o que é que ele precisa que eu faça, para o que é que precisa de mim. Quer dizer, essas são formas muito básicas e muito simples, não é? Depois há coisas, a coisa pode se ir complicando, não é? Mas estas são as formas mais básicas, mais simples, que configuram isso que estavas a dizer, não é? Ótimo. Deixa-me ver se tenho aqui. Sim. Quando o coração está tão ferido que parece que já não ama, como poderá fazer para voltar a amar e para não olhar com desejo? No fundo é isto. Um coração ferido, como é que pode voltar a amar e como é que pode curar o olhar? Resumindo aqui um bocadinho a pergunta. Muitas vezes o grande problema do coração ferido é olhar demasiado para a sua ferida. Portanto, e estar à espera também de uma magia qualquer que faça as coisas passarem assim de um momento para o outro. Portanto, aqui assim eu diria que a melhor estratégia do coração ferido é o dom, como ele diz nas catequeses, não é? Ou seja, vamos pôr essa energia toda que está a fazer-me olhar para a minha ferida, a olhar para as feridas dos outros. Portanto, é dar a volta. Maria José, muito obrigada. Já estamos no limite do nosso tempo, isto passa rápido, mas eu agradeço-lhe imenso a partilha que fez connosco hoje. Foi muito boa, acho que ficámos aqui com mais algumas ideias sobre o ensinamento de São João Paulo II. Eu retive principalmente esta, que a questão do pecado, a raiz do pecado, não está no corpo, mas no nosso coração, e que é para ali que temos que olhar e orientar o nosso coração a partir do olhar de Cristo e da redenção de Cristo. Mas vamos voltar a este tema no próxima terça-feira. O próximo webinar vai ser, então, na próxima terça, também com Maria José Vilaça, e aqui falaremos um bocadinho mais sobre a redenção. Se quiserem saber mais sobre a Teologia do Corpo, podem aceder ao site do CERTA, www.teologiadocorpo.org, e para se inscreverem em todos os webinars ou verem aqueles que já deram, em www.cançãonova.pt/webinar. Também gostava ainda de dizer que nós vamos aceitar o desafio do Monsenhor Duarte da Cunha, do último webinar, de pensarmos em fazer um grupo de estudo online, e gostaríamos de saber depois as vossas impressões sobre isso. Ou seja, se fizéssemos um grupo de estudo das catequeses online, se vocês iriam gostar de participar ou não. Pronto, façam-nos chegar o vosso comentário através do Facebook da Canção Nova, através do Facebook da Teologia do Corpo em Portugal, vão entrando em contato connosco. Maria José, alguma palavra mais ou pedir-lhe que nos desse uma pequena oração para concluirmos? Não me ias pedir a bênção. Não. De repente. Olha, não, uma palavra final é, pensem bem nesta ideia de fazermos um grupo de estudo. Não seríamos o primeiro, nos Estados Unidos estão continuamente a fazer isso e resulta muito bem. E de facto, nós vivemos esta época, reaprendemos a comunicação, não é? Portanto, de repente percebemos que é muito mais fácil estarmos juntos e não temos que sair de casa e podemos estar em cidades diferentes e em países diferentes e fazer um trabalho extraordinário. Portanto, pensem bem nisso. Já temos aqui alguns a dizer que sim, que era uma boa ideia. Boa. E digo-vos uma coisa, uma vez por semana, com uma catequese por semana, isto demora cerca de 3 anos.
Portanto, é um projeto que nem sequer se pode dizer que seja a longo prazo, é a médio prazo, que é bom. É muito bom e vale muito a pena, está bem? Vale muito a pena. Olha, eu gostava só de rezar uma Ave Maria em conjunto convosco para agradecer este imenso dom que recebemos através dela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, até terça-feira a todos. Até terça. Beijinho, Maria José, muito obrigada. Deus, Adeus. obrigada eu.